Então, pessoal, a gente vai dar sequência no estudo, né? A gente vai trabalhar a última questão, né, dessa parte que está relacionada à filosofia, né, à evolução com relação diretamente à dor, né? Então a gente tá trabalhando as questões aí todas relacionadas à dor. Na semana passada eu tive viajando a trabalho, né? Não pude apresentar aí, mas o Éder apresentou a questão 244, né? O Éder é Luci, se não me engano. E daí eu vou dar sequência agora na 245, tá? Que é uma questão assim que a gente pode ficar aqui vários estudos, né, falando a respeito, que é a questão da prece, né? Então, ela está relacionada, é uma questão que, em suma, ela diz o seguinte, né? A gente está vendo, ao longo de todas as questões, que a cada falta, né, que nós temos durante as nossas existências, se nós temos débitos, nós vamos passar por expiações, né? Nós podemos até não ter débitos, mas a gente pode até voluntariamente escolher provas para passar, né, durante as nossas existências. São provas escolhidas para a nossa evolução, não é? A gente pode encarar aí qualquer situação nesse sentido, né? Para evoluir espiritualmente. Então, se a gente pensar o seguinte, né, a gente tem que enfrentar as expiações, a gente tem que enfrentar as provas, né? Então, onde é que entra o papel da prece vamos dizer, nesse âmbito, né? Assim, se nós temos que passar por isso, né, tipo assim, do que adianta a gente fazer prece, né? Vai pedir pelo quê? Para não passar por isso, né? Então é mais ou menos aí que vai essa questão. E aí a gente tem bastante material para trabalhar, né? Então a questão ela diz especificamente o seguinte: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece, né? Tipo, se nós temos que passar pelas dores, né, nós temos que cultivar a prece. E Emmanuel responde, né, que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Né? Ou seja, a, a lei universal ela está baseada na prova e na expiação, né? Elas são tanto um meio da nossa corrigenda como da nossa evolução, né? Então nós temos que enfrentar com, vamos dizer, com resignação, né? Então Emmanuel continua comentando, né, que a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, o que a gente tem que entender com relação à prece, né? Muitas vezes não é, vamos dizer, pedir, né, para que a gente não tenha que passar por uma determinada dor, mas sim é pedir a resignação, né? É a gente pedir aquela força interior para passar por essas situações, né? E a prece ela tem muitos outros componentes, né? Ela está relacionada também ao nosso agradecimento, não é? Agradecer
pelo dia a dia, né? E a gente tem que lembrar, né, que toda prece ela alcança um determinado destino, né? E muitas vezes a nossa, vamos dizer, a força da nossa prece está relacionado muito à sinceridade que a gente coloca, né, nesses pensamentos, nessas palavras. Tá? Então, antes da gente começar a comentar, eu queria saber se alguém tem alguma contribuição, né, para colocar aqui com respeito à resposta do Emmanuel. Depois eu posso falar um pouquinho sobre a prece refratada aqui do livro Entre o Céu e a Terra, mas depois, quando for entrar no outro, tá? Eu lembro dessa história, muito, muito legal mesmo. Então, pessoal, vamos... alguém mais gostaria de comentar? Então, o que a gente pode fazer dar uma repassada no material e depois talvez voltar aqui na resposta do Emmanuel, né, para em cima do material que a gente trabalhar, conseguir entender melhor o que ele comenta. Então, o primeiro material que eu trouxe aqui, ele vem dessa... Não é bem um livro de Kardec, né, mas uma parte aí do Livro dos Espíritos também, que ele colocou na primeira edição, se não me engano, alguns vocábulos espíritas, né, e ele traz uma definição bem completa a respeito da prece. Então ele coloca assim que a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos a nós este ou aquele espírito. Quando é dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode anular os decretos da providência. Tá? Então isso aqui eu ressaltei justamente porque está relacionado a essa questão de Emmanuel, né? Se a gente tem que passar pelas provações, né, por que a gente vai fazer a prece? Então ela não pode anular os decretos da Previdência, ou seja, ela não pode mudar diretamente uma expiação, uma prova. Mas por ela, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, quer para dar-nos a força moral que nos falta, quer para sugerir-nos os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que experimentamos quando oramos com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando oramos por eles. Né? Ou seja, a prece também é um ato de caridade, não é? A gente está, pela prece, a gente está fazendo uma caridade tanto a espíritos desencarnados quanto a espíritos encarnados. Né? Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservam de sua existência corporal. Ou seja, ninguém faz uma prece da mesma forma que outra pessoa. Né? A gente usa muito do que a gente tem de pré-conhecimento. Mas a razão, de acordo nisto com os espíritos, diz-nos que a prece dos lábios é uma fórmula vã quando dela o coração não toma parte. Então aí a gente vê que a sinceridade mesmo, né? A sinceridade e o fervor da prece que estão relacionados aí com a efetividade da prece, né? Qualquer comentário, pessoal, levantem a mãozinha aí, tá? Que eu interrompo um pouquinho. Oi, pode comentar, Eder. Acho bem importante, Marco, assim, e fundamental essa fala de Kardec, porque a maioria das pessoas, elas se enganam achando que a prece pode anular os decretos da providência divina. Né? Nós temos processos graves, sérios, cada um de nós. Aquilo que a gente sempre fala é uma realidade. A dor vai chegar para nós de um jeito ou do outro. Se já não estamos vivenciando, nós vamos vivenciar. E a prece, ela não tem por si só o poder de anular isso.
né? Mas ela pode ser aquele refrigério para a alma, ela pode ser, né, esse lenitivo que nos conecta com o Pai, para que a gente não se sinta no momento da dor, no momento da expiação, da provação, que a gente não se sinta abandonado. Porque a maioria das pessoas pedem para que seja anulado qualquer e todo tipo de sofrimento, né? E quando não acontece isso, muitos se revoltam, né? Porque tem aquela fé muito cega, achando que a providência divina é um gerente de banco que pode aumentar ou diminuir o nosso saldo a qualquer momento, né? Basta que a gente peça. E não é assim, né? Então, isso aqui talvez seja assim, o ponto culminante, né, que a doutrina espírita possa nos trazer essa colaboração. Ela é dura, mas ela é realista, né, que a prece não anula os decretos providenciais que foram estabelecidos por nós mesmos, quando nós aqui hoje estamos escolhendo o nosso futuro. Hoje a gente está trabalhando pelo nosso futuro, né? Então isso tudo vai refletir lá adiante. Então nós não podemos esquecer disso, que é muito importante. Nós podemos ter força, ter ânimo, ter coragem, vai nos aliviar, vão aparecer diretrizes novas, né? Quando a gente está com uma doença grave, algum processo assim, a prece não vai tirar essa doença, mas ela pode botar bons médicos no caminho. A prece nos auxilia a fazer com que haja assim, uma sequência circunstancial de coisas boas, né, para que a gente obtenha o tratamento, né, e até a cura, mas não vai nos tirar do processo doloroso. Então isso é muito importante, né? É um ponto assim, que nós temos que levar para o nosso coração, né, e nos acalentar com essa verdade muito profunda. Pode comentar, Luzi. Não, é que eu lembrei de uma mensagem de Emmanuel que ele fala mais ou menos sobre isso que o Éder estava comentando, né? Ele fala que muitas vezes, quando a gente está em desespero por alguma situação que a gente está passando, e quem não, né? Quem nunca passou por aquela situação que tu entra em desespero, né? Que tu perde totalmente o teu controle de si mesma, né? Então, os bons espíritos, ele fala na mensagem, estão ali ao teu redor, muitas vezes chorando contigo, porque não consegue chegar em ti. Mas se tu tem o bom senso de mesmo naquele desespero tremendo, parar e fazer uma prece, e o fazer uma prece não é fazer uma prece com palavras belas e bonitas, é parar e refletir, rogar a Deus, né, que os bons espíritos venham em nosso auxílio, que eles vêm sempre nos auxiliar. E naquela hora que a gente eleva o pensamento a Deus, o que acontece? A gente recebe o auxílio, que é exatamente o que o Oda estava dizendo. É a força para enfrentar aquele momento difícil, né? Aí a gente consegue ter a paz e a sensatez para conseguir superar aquele momento difícil. Então, muitas vezes a gente não para fazer uma prece num momento de desespero, né? E é bem importante isso. Era só isso. Obrigado, Luz. Uma coisa que a gente pode aprender, né, com os livros, principalmente do André Luiz, né, que todos os momentos de um resgate de algum espírito sofredor, ou mesmo os próprios espíritos superiores, quando vão atender ou quando eles buscam forças, né, sempre acontece começando com uma prece. Não é? É uma força muito poderosa mesmo, né, que a gente deveria utilizar melhor, né? Mas aqui a gente vai ver, né, que principalmente de Kardec, né, ele traz que essa prece ela não está relacionada àquela repetição mecânica de palavras, não é? Mas sim um pedido, um agradecimento, né, uma reflexão interna mesmo, sincera, né? Aquilo que vem do coração realmente, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os dois últimos
capítulos, né, eles estão relacionados aí a preces, né. Aqui o capítulo 28 é quando Kardec traz uma coletânea, né, de preces para os mais variados, vamos dizer, as mais variadas situações, não é? Mas antes de trazer essas preces específicas, ele fala aqui um pouco sobre a qualidade da prece, né? Como que deve ser feita. Então ele diz o seguinte, que a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Então, mais uma vez, né? E aqui uma questão importante da prece, né, que pessoalmente eu considero, vamos dizer, o que mais... aqui eu digo pessoalmente, né, no meu caso, que mais eu consigo interiorizar a questão da prece é a questão da reflexão. Né? A prece, muitas vezes, é aquele momento, né, que a gente tem aquela... Como diz Santo Agostinho, né, no final do dia a gente repassar o que fez durante todo o dia, né, o que a gente fez de bom, o que a gente poderia ter feito de melhor, né, e nessa reflexão, nesse exercício diário de prece, né, que é quase como uma autoavaliação, né, a gente começa a entender um pouco mais daqueles nossos pontos frágeis, né, daqueles nossos, aquelas nossas más tendências, né, para poder trabalhar em cima delas, né, mas essa reflexão ela tem que ser feita, né, diariamente e para mim a prece ela tem esse pessoalmente, né, esse papel principal, né, que é de fazer essa reflexão pessoal, né. Nenhum comentário mais aqui, pessoal, daí eu vou adiante. Vamos lá, então. E aqui no penúltimo capítulo, né, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Pedi e Obtereis, né? E eu trouxe aqui dois textos desse capítulo, né? O primeiro está relacionado às qualidades da prece, né? Ou seja, né, o que deve ter essa prece, né, quando a gente ora, né? Então começa, né, com uma passagem de Mateus, né, quando ele diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, a gente tem que ter essa ideia, né, que os espíritos superiores, eles sabem o que a gente necessita. Né? Não precisa a gente estar repetindo, pedindo, gritando, implorando, né? Tá, mas então por que eu vou orar, não é? A questão do orar
ela está relacionada mais a gente demonstrar uma modificação interna nossa, né? Ou seja, aquilo que a gente está pedindo, está necessitando, não depende só do meu querer, ele depende muito do meu modificar, né? E essa conexão, muitas vezes, que se faz pela prece é justamente para mostrar essa nossa modificação, não é? Para a partir daí, então, a gente poder ser atendido naquilo que a gente tem a necessidade, né? Ainda nesse capítulo, né, tem uma parte bem e agora que ela está bem mais relacionada a essa questão, né, essa questão relacionada à prece, que ela tá vamos dizer, no segundo item do capítulo, que ele fala da eficácia da prece, né? Então aqui é justamente dentro daquilo que a gente está trabalhando, né? Porque ele fala, o Kardec comenta o seguinte, né, que tem quem conteste a eficácia da prece, né, com o fundamento de que Deus conhece as nossas necessidades. Então a gente não precisaria expor, né, se Ele tudo sabe, tudo vê, né, é onisciente, onipresente, onipotente, a gente não precisaria estar repetindo, né? E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado pelas leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus, né? Ou seja, justamente a questão das provas e das expiações, né? Se já está decretado pelas leis divinas, né? Então qual seria a eficácia da prece, né? E então Kardec segue, né, que sem dúvida tem leis naturais imutáveis que não podem ser modificadas, né, ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância, né? Se fosse assim, o homem não seria mais do que um elemento passivo, né, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, né? Isso aí é como como dizer o seguinte: eu tenho como, vamos dizer, como uma expiação, né, fortes dores de cabeça, né? E daí eu tenho a possibilidade de tomar um analgésico, né? Mas não, eu não vou tomar o analgésico, né? Porque a dor de cabeça é a minha expiação, né? Então eu vou ficar sofrendo essa dor de cabeça. Não, eu posso tomar o analgésico, né? Eu posso... não, eu tive um problema de saúde muito grave, né? Devido a uma expiação. Não, eu não vou no médico, né? Não, eu tenho que passar por essa expiação até o final. Não é bem assim, né? Então a mesma coisa acontece com a prece, né? Se a gente fosse, vamos dizer, uns bonecos, né, que são colocados aqui nessa existência para sofrer passivamente todas as provas e expiações sem poder nos modificar, né? Então qual seria o objetivo? Né? A gente enfrentar passivamente, né? Mas não, a prece ela entra então como um meio ativo, né? Da gente mudar muitas vezes essas questões, né? Então Kardec continua, né, que nessa hipótese só caberia ao homem curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio, né? Ou seja, vai cair o raio ali, não, eu vou ficar porque é meu destino. Não é bem assim, né? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo
que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Tá? E para finalizar essa questão da prece, né, ainda nesse item do capítulo 27, né, Kardec termina dizendo o seguinte: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ou seja, a gente pode tomar uma determinada decisão, determinado caminho, né, com essa influência, né, mas que não saia do nosso mérito a ação de seguir o caminho que foi sugerido, né. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço, né? Então, como em toda essa, vamos dizer, essa parte do Consolador que a gente está estudando, né, desde a questão da iluminação, passando pela dor, a gente vai passar agora pela questão das provas. Isso é vamos dizer, um ponto comum entre todas as respostas, todos os textos, né? A gente vai ter ajuda, né? Mas depende de nós, né? Depende da nossa ação ativa, para que então a gente possa receber esse bálsamo, essa inspiração, né, essa coragem, essa resignação para passar por determinadas situações. Tá, pessoal? Algum comentário até esse ponto, que aqui eu fecho a questão daí, né? E a Luzi pode comentar, e depois a Lucy, no final, ela pode falar a respeito da prece também. Pode comentar, Luzi. Não, é que eu lembrei, né, que tu estava falando que não adianta só pedir, né? Tem que fazer o movimento de melhorar e de melhorar a situação, né? Eu lembrei de Jesus, né? Jesus, quando ele ia curar, ele não chegava, por exemplo, o Marcos está doente, está precisando de cura. Ele não chegava para o Marcos e dizia assim: Marco, eu vim te curar, né? Ele primeiro esperava que o Marcos fizesse um movimento de pedir a cura para poder ele receber a cura, né? Então, é bem importante isso. Às vezes, a gente está numa situação difícil e a gente fica naquela, vamos dizer, naquela vibração ruim daquela situação e não sai daquela vibração no momento que tu faz uma prece, né? Não que quando tu tá, por exemplo, eu tô doente, eu vou pedir a minha cura e eu vou receber milagrosamente aquela cura. Mas muitas vezes, quando eu paro para realizar aquela prece, é um momento que os benfeitores espirituais precisam para que assim eles possam chegar em nós e vou, por exemplo, colocar um médico, me intuir a ir a um médico tal, me intuir a fazer um movimento de que vai me levar àquela cura, se for necessário eu me curar daquela doença naquele momento, né? Então a gente tem que pensar em fazer esse movimento. Às vezes a gente quer que as coisas caiam do céu, por exemplo, a pessoa quer um trabalho, mas ela não faz o movimento de buscar o trabalho, né? Ela quer que caia aquela coisa do céu, e Jesus já fazia já esperava, né, pelo movimento. Tá, eu quero dar 2 exemplos aqui, então, do livro Entre o Céu e a Terra, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de Chico Xavier, né, Luiz? Então,
quantos de nós já viu em filmes uma pessoa que vai cometer um crime, vai assaltar, faz uma prece para que dê tudo certo, né? Faz uma prece a Deus para que dê certo o seu empreendimento, o seu crime. Aí ele diz aqui, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também a serviço da prece? Aí Clarencio responde: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece, quando se trate do desequilíbrio. Né? Então ele diz, digamos, invocação. Né? Então, isso não é uma prece, é invocação para entidades do mal. Aí ele coloca ali, né, que todas as nossas aspirações se movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Então, se a gente fizer uma invocação, se a gente for fazer um mal, a gente está cada vez mais, neste caso aí, né, nos comprometendo no mal, então, né, fazendo uma prece para que dê tudo certo, alguma coisa. Um outro exemplo aqui é de uma prece refratada. Por exemplo, uma pessoa, aqui no caso do livro, é uma jovem, o nome dela deixa eu ver como é que é o nome dessa jovem aqui, Evelina. Ela era pupila lá da casa de assistência lá de Clarencio, né, e ela fazia uma prece, uma insistente prece sempre, como já tinha falado antes, Marco, com sinceridade e fervor, mas uma prece muito sentida de coração, e ela estava pedindo para a mãe dela que havia desencarnado. Então, já é um exemplo para nós, porque muitas vezes a pessoa que desencarna não tem condições de atender as nossas preces. A pessoa está numa situação difícil, não tem a mínima condições nem de ouvir a nossa prece, né? Então, neste caso, que é o caso da Evelina, existe, né, o planejamento reencarnatório dela veio lá dessa casa de assistência. Então, e Clarencio pegou o gráfico, pegou a ficha, vamos dizer uma ficha dela, né, pegou o gráfico dela e diz assim, esse gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado da carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar pobrezinha em extremas dificuldades. A Evelina, a mãe dela tinha morrido, o irmão tinha se afogado no mar, então ela estava fazendo, e a madrasta dela estava obsidiada, estava triste, estava acamada, então ela se via numa situação muito difícil. Então ela começava a orar para a mãe dela ajudar a madrasta e ajudar o pai que não se conformava com a morte do filho. Nem sabia ela que a mãe dela tinha sido a causadora de tudo, que estava obsidiando a madrasta, que não se conformava que o marido dela tinha se casado de novo. Mas isso só lendo o livro para ver como que os personagens se intercalam uns com os outros, né? Então, isso é uma prece refratada. E depois ela assim, onde é que diz aqui? Que ela fala que ele fala que ela precisava, a Evelina precisava cumprir no seu planejamento uma missão muito importante, que no livro, que depois quem ler vai ver, por que ela precisava de ajuda, a Evelina, essa moça, porque isso estava desestruturando a vida dela toda, o pai, a madrasta. Então ela não podia, porque a mãe dela, a Odila, ela não conseguia ouvir, ela estava obsidiando. Então eles tiveram que fazer juntar ali o André Luiz, mais o Eloy, mais o Clarencio, e foram estudar o caso e resolver todo esse processo da Evelina. Então, é uma prece refratada, por quê? Porque não chega na pessoa por quem ela foi dirigida, ela não tem condições, pela prece sincera e fervor, e por ela ser uma tutelada da casa de assistência, e ela tinha uma missão especial, eles se reuniram, então, para não resolver o problema, mas organizar aquela família, dar uns conselhos, né, fazer prece, ir na casa, fazer passe, organizar. Então, aí, essa é uma prece que teve êxito,
me deu tudo certo no final. Mas é um caso para vocês lerem. Então, tem a prece que não é uma prece, é uma invocação do mal, e tem a prece refratada que a gente faz para uma pessoa que não tem condições de nos ouvir ainda, mas que futuramente, né, com o tempo, ela vai ouvir. Enquanto isso, os amigos espirituais nos auxiliam como pode. Era essa a contribuição. Obrigado, Luci. Se não me engano, nesse capítulo também eles explicam para o André Luiz, né, todo esse, vamos dizer, esse mecanismo, esse funcionamento, né, que nenhuma prece desse jeito, né, ela fica sem ser atendida, né, que se ela não bate no destino que era para bater, ela é ouvida, né, por quem tem que ouvir, né. É isso aí, é por isso que se chama refratada, né? Ela bate e volta para outro, não volta para a pessoa que está orando, mas volta para quem pode ajudar. Então, com isso a gente termina essa questão da prece, né? E por coincidência, né, ontem teve o capítulo ali do estudo do Aloysio Elias, né, a respeito das obras de André Luiz, né, e ele falou exatamente sobre o poder da oração, né, que ele diz ali, oração no caso da prece, né. E ele comentou basicamente tudo isso que a gente está conversando, né. E a gente tem que lembrar, né, que no próprio Evangelho, né, é trazido a prece, vamos dizer, a prece maior, né, é o Pai Nosso, né. E se a gente analisar o Pai Nosso com detalhe assim e com essa visão espiritual, né, a gente pode ver que no Pai Nosso ele não trata simplesmente de pedir, 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 né? É pedir e oferecer também, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então é sempre um vai e vem, né? Pessoal, então a gente pode começar agora o que seria aqui a segunda parte da evolução, né? Nós estamos quase finalizando aí essa parte da filosofia, né? Vou colocar aqui para vocês o nosso lindo desenho aqui do Consolador, né? Então nós estamos agora terminando a dor, né? A gente está ali no último pedacinho, né, da filosofia, que é a evolução. Passamos pela dor, né? E agora vamos passar pela provação, né? Então a gente pode dividir talvez essa questão da evolução, né, como a dor sendo mais relacionada às expiações, né? Vamos passar pela provação agora e depois pela virtude, tá? Essa próxima questão agora, ela é uma questão bem bem daquele estilo de Emmanuel que eu gosto, assim. É direto e reto, né? E com poucas palavras ele resume vamos dizer, toda a explicação, né? E essa questão ela é extremamente importante, ela é usada por vários outros autores, vários outros estudos, né, que é quando Emmanuel define a diferença, né, de prova e expiação. Né? A pergunta é bem simples, qual a diferença entre provação e expiação? E daí Emmanuel, né, economizando os caracteres aqui, né, para responder no SMS, ele diz o seguinte: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a gente vai trabalhar essa questão nesse viés, né, de que, vamos dizer, a gente tem
essa diferença de prova e expiação, só que muitas vezes uma mesma situação, exatamente a mesma situação, ela pode ser uma prova ou ela pode ser uma expiação, né? O que vai diferenciar é a origem, né, desse acontecimento, né? Se ele é a expiação de um crime, no caso, né? Ou se é uma prova mesmo, que a gente pode comparar uma prova como sendo um teste de conhecimento para verificar se a gente adquiriu uma determinada virtude, né? A gente passa pelo plano espiritual, nos preparando, né? Só que a prova, aquela prova sem consulta, né? A prova prática é aqui, né? Então, passando por ela, a gente pode dizer que adquiriu determinada virtude, né? Média acima de 7, tá, pessoal? Não pode ser menos que isso. Algum comentário por enquanto? Essa questão aqui eu acho que ela já foi trabalhada em outros estudos, até quem assistiu a palestra do Consolo em Tempos de Aflição, né? Ela já foi utilizada também. Então, começando a trabalhar essa questão, né, se a gente pegar na introdução do Livro dos Espíritos, né, ali que tem várias informações muito importantes, assim, né, vamos dizer, a introdução mesmo, né, pensando que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né, escrito aí por Kardec, né, e na introdução dele ele traz o seguinte, que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral, né? Então a gente já pode relacionar, né, que essa prova, né, ela vem vamos dizer, no plano material, né? No entanto, pessoal, a expiação, a gente vai ver e pode, quem quiser seguir no próximo estudo, né, que a gente vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura, né, a gente vai ver que a expiação ela pode perdurar, né, ela perdura também no plano espiritual, né, ou seja, essa expiação dos crimes do que a gente passa, ela passa do plano material para o espiritual, volta para o material de novo, até que a gente consiga realmente se arrepender, né, e compensar aquele mal feito, né. No entanto, a prova, né, a prova diferenciando da expiação, né, ela nos é aplicada, né, sem consulta, ou seja, com o véu do esquecimento, né, a gente esquece tudo e passa para comprovar aquela virtude, tá? Então, por exemplo, trazendo aqui, né, uma definição mais, vamos dizer, didática, né, da prova e da expiação, a gente pode dizer que as provas são meios de comprovarmos que adquirimos uma determinada virtude, oportunidades de aquisição de experiências, dificuldades que não têm a ver com os erros cometidos no passado ou em existências anteriores, né? Então, exemplos, uma prova ela não necessariamente ela precisa ser uma questão dolorosa, né, ou dificultosa. Por exemplo, a riqueza é uma prova das mais complicadas de se passar, a beleza, o conforto, tudo isso, né, coisas que nos fazem estagnar, né, estacionar num determinado ponto, né, e não passando por essa prova, né, a gente não adquire ou
vamos dizer, não consegue verificar que adquiriu determinada virtude, né? E também pode ser a pobreza, deformidades, dificuldades, tudo isso podem ser provas também que a gente escolhe passar, né? Já no caso das expiações, elas decorrem das faltas cometidas pelo espírito através do uso indevido do seu livre-arbítrio, né? E para que não se prejudique mais, muitas vezes ele renasce sob processos de contenção, que obviamente produzem sofrimentos, sobretudo se o ser espiritual ainda não consegue aprender o valor da dor como instrumento de educação e cura espirituais. Tá? Exemplos: pobreza, deformidade, dificuldade. Então eu trouxe aqui exemplos semelhantes, né, para a gente verificar que a mesma situação ela pode ser uma situação de prova ou de expiação, né, dependendo vamos dizer, da origem dessa situação. Imaginem que a gente está numa escala ascendente, né? A gente está nos melhorando, a gente está evoluindo, né, em rumo à nossa perfeição espiritual. Tá? E vamos dizer, uma virtude que eu preciso adquirir ou comprovar que eu adquiri é, por exemplo, a humildade, né? Então eu escolho como prova nascer numa família muito humilde, ter uma vida muito humilde, não é? Passar por dificuldades financeiras realmente como prova. E eu passo por essa prova, né? Vamos dizer, concluo essa existência com nota acima de 7, né? E no final eu dei mais um passinho, né, nessa evolução ascendente. Tá? Vamos imaginar a mesma situação, a mesma família humilde, tudo que aconteceu, só que um caso de expiação, né? Uma pessoa que numa existência anterior foi muito avara, tinha dinheiro, acabou explorando, acabou, vamos dizer, até roubando ou fazendo negócios ilegais, não é? E ela vai ter que expiar isso passando por essa situação humilde também, né? E ela passa bem também, chega no final e ela cumpre a expiação. Só que, né, nesse caso ela não tem essa evolução ascendente, né? Ela, vamos dizer, ela apaga aquele, vamos dizer, ela limpa o currículo, né? Faz a seleção, faz vestibular de novo, né? Limpa o currículo e daí depois pode seguir avançando, né? Então tá mais ou menos aí a diferença, né? Sendo que sabendo, né, que muitas vezes a mesma situação ela pode ser tanto uma quanto outra, né? A própria pandemia que a gente está passando, né? Muitos estão passando por problemas, sejam problemas de perda na família, doenças graves, internações graves. Eles podem estar passando como uma prova, né? Não, eu escolho passar por essa prova por um determinado fim, ou pode estar passando também por ser uma expiação, né? Então o que difere mesmo é a origem de determinada situação, tá? Se vocês não levantarem a mão aí eu vou indo, tá? Não, aqui eu acho que não vale a pena a gente começar outra questão. Nós temos 4 minutos só, né? Eu só relembro, vamos dizer aqui até como curiosidade, né, na questão 243, né, ou seja, 3 questões atrás aqui, né, quando estava se falando ainda sobre essas questões, né, Emmanuel fala que o único ser que teve uma evolução em linha reta, né, sem passar por... e eu falo ser, não um ser,
vamos dizer que começou a sua existência no nosso orbe, né? Mas Jesus, ele traz como um exemplo de um espírito que teve uma evolução em linha reta, né? Ou seja, não passou por expiações, né? Se a gente consegue passar só por provas, né? A gente acaba não passando por expiações, então tem uma evolução mais linear, né? Mais rápida. Já no nosso caso aqui, o de muitos pelo menos, né, a gente vai ali naquela evoluçãozinha, um passinho para frente e 2 passinhos para o lado, um passinho para frente e 3 passinhos para o lado, né? Então a gente vai de uma maneira bem mais lenta, né? Pode comentar, Luci. É só comentar aqui do nosso mundo de provas e expiações, né, que a Terra, que a gente denomina Terra, comparando com por exemplo, preciso de uma cirurgia. Então, no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina ao bem, nós estamos aqui para fazer essa cirurgia, que é isso que tu explicou, né, entre expiação e prova. Então, eu vim para fazer a cirurgia, para me resgatar, para tirar aquela vesícula, aquele negócio que tem ruim aqui em mim, né? E no mundo da regeneração, onde a gente está a caminho, que a gente está se preparando nessa sala de cirurgia, né? Então, no mundo da regeneração vai ser a sala de recuperação. Esse foi o exemplo que eu ouvi do Haroldo, e aí guardei isso, escrevi aqui no livro, há faz tempo. Então, o mundo da regeneração vai ser a nossa sala de recuperação. Por quê? Porque o bem está acima do mal. Hoje a gente está com o mal acima do bem, e lá no mundo da regeneração é o bem acima do mal. Nos preparando nessa sala de recuperação para os mundos felizes, os mundos ditosos. Por isso que a gente tem que se preparar, porque caso a gente precise, né, só vamos para um mundo melhor se nós tivermos passado, nos limpado, como o Marco falou ali, né, a gente já evoluiu, a gente já cumpriu, veio cumprir, veio determinadas virtudes, está completa a minha virtude, aí sim, eu vou para o mundo ditoso. Então é isso, então estamos numa cirurgia e vamos futuramente para a sala de recuperação, para depois ir para o mundo ditoso. É isso. Perfeito, obrigado, Luci. E também, assim, essa questão, eu não trouxe tanto material porque a gente já vem trabalhando nessa linha, né, durante toda vamos dizer, essa parte do Consolador, né? Mas, claro, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aí, a gente pode ir explorando mais, né? Até a gente pode, no próximo estudo agora, retomar ela antes de passar adiante, tá? Porque agora já são 8 horas. Então, agradeço aí a atenção de todos, né? E já engatamos direto o próximo estudo, né?